13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Continua chovendo. Eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva para ir lá no Sr. Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Vou sair. Carolina Maria de Jesus, um trecho de Quarto de Despejo. A escrita das mulheres negras, ou a nossa fala, a nossa produção artística, ela não é hegemônica. Então é muito difícil acontecer uma revisão de pararem de nos considerar como autoras, porque a gente nunca foi considerada como produtora de saber e de conhecimento. Nesse sentido, a gente reivindica um revisionismo e uma revisão histórica da nossa perspectiva, ser incluída nos cursos de graduação, nas pesquisas acadêmicas. Quando a gente fala da história da literatura do Brasil, quando a gente olha para a análise social e política do Brasil, cadê o nosso ponto de vista? O ponto de vista dessas mulheres está nos cursos de sociologia e de ciência política? Ou o cânone ainda é o branco, europeu, numa perspectiva bastante colonial? A minha sensação é essa. Quando eu estava na graduação, era como se fosse um arremedo de uma graduação feita na França. É um arremedo europeu, numa perspectiva muito colonialista, que não considera o conhecimento produzido aqui por diferentes sujeitos. As mulheres negras produzem conhecimento científico também. Uma das formas de nos exterminarem é acabar com aquilo que a gente produz, seja pelo silenciamento, pela invisibilidade, pelo descrédito, dizendo que isso que a gente produz não é conhecimento. Já disseram na Academia Brasileira de Letras que a Carolina Maria de Jesus não tinha produzido literatura. Isso recentemente. Então, o tempo todo questionam se aquilo que a gente faz e produz, de fato, merece alcançar esse lugar de saber teórico, conhecimento, produção acadêmica, científica. Lélia Gonzalez é uma grande pensadora da sociedade brasileira. Por que eu não li Lélia Gonzalez na graduação de Ciências Sociais? Ela já tinha escrito, ela já tinha publicado, ela já era reconhecida. Por que a gente não lia essa perspectiva? Então a gente exige um revisionismo nesse sentido. Eu acho que a gente, como artista negro, a gente tem que estar atenta a tudo que diz respeito ao povo negro no Brasil. Uma das coisas que nos dizem respeito de maneira bastante forte e significativa é a luta organizada das pessoas negras contra o racismo, contra a discriminação racial, luta que tem sido protagonizada pelas organizações negras, né? Então, isso faz parte da agenda da gente. A gente conseguiu, apesar da esquerda, porque a esquerda não é tão aliada nossa, né? Porque tem disputas e tem metodologias, e apesar disso a gente está conseguindo ser protagonista de alguma forma, ter visibilidade, né? Eu acho que até esses processos do próprio livro, ele já demonstra um pouco da possibilidade que foi criada, inclusive a partir da Marcha das Mulheres Negras de 2015, foi importante porque a gente tinha a ideia que ela tinha que acontecer independentemente da conjuntura, porque o problema da população negra é estrutural. Então, se a gente for esperar uma conjuntura favorável, nunca vai ter. E então ela foi muito firme a gente seguir, fazer a marcha, e a partir da marcha desencadeia vários processos, sobretudo da juventude negra, mulheres negras, que espera que seja aliado, né? Mas também seria ilusório a gente pensar que mesmo nos governos que a gente defende, a gente viveu bons momentos para a população negra. É óbvio que a gente aumentou a presença de pessoas negras na universidade. Por um tempo a gente saiu do mapa da fome. Aconteceram conquistas importantíssimas, avanços importantes. Mas o extermínio dos jovens negros aumentou nos nossos governos. Não foram demarcadas terras quilombolas indígenas suficientemente. Pelo contrário, isso foi uma luta nos últimos anos de governo Dilma.
não foi bom para a gente. A população carcerária explodiu nos governos Lula e Dilma. Esse debate ele não foi feito com a seriedade que deveria. E é óbvio que ainda assim a gente defende esses governos, porque eles foram o melhor que a gente teve. E as poucas conquistas também não foram fáceis, tranquilas. Foi embate do movimento negro o tempo todo. Lula assinou lei de cota racial, mas o que aconteceu para que ele assinasse essa lei? Quanto debate dentro do governo aconteceu? Quantas lutas o próprio movimento negro precisou protagonizar e travar para que essa política fosse efetivada? Nunca foi fácil para a gente. Tem pessoas negras de esquerda, de direita, pessoas negras que não se definem politicamente e pessoas negras muito aliadas e alinhadas ao Bolsonaro. Bolsonaro está o tempo inteiro com o Hélio Negão ao lado e ele faz isso de propósito. Ele compreende a importância de um discurso atual de representatividade. Por isso ele carrega um homem com ele e por isso ele coloca uma mulher para falar umas bobagens, vira e mexe. Ele sabe o que importa. E a gente sempre teve uma ou outra figura negra presente nos variados governos, desde o Império. Sempre existia ali um preto a tiracolo. O ponto não é ter uma pessoa, é o que significa a gente ter pessoas negras em posições de poder que de fato provoquem transformações sociais a ponto de a gente ter mais pessoas negras com acesso a direitos. Então, se a gente pensa no governo Bolsonaro, é um grande problema a gente não ter mulheres negras ou homens negros em posições importantes nesse governo. Mas e se a gente tivesse? No que adiantaria ter pessoas negras reproduzindo desmontes no país, dificultando ainda mais o acesso de pessoas negras a direitos, num governo que se origina num golpe de Estado, com as instituições democráticas sendo desrespeitadas o tempo todo. Isso não nos diz respeito, não nos ajudaria em absolutamente nada. A questão é o quanto a gente consegue mobilizar a sociedade para justiça social, para a igualdade, para o fim do racismo, para o fim do sexismo. E é óbvio que a gente precisa de pessoas negras participando desse processo, mas sem perder no horizonte de que é por todas e todos. Eu tenho tanta dó dos meus filhos. Quando eles veem as coisas de comer, eles bradam: "Viva a mamãe!" A manifestação me agrada, mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura para a Dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim: "Dona Ida, peço-te se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude ir catar papel. Agradeço, Carolina." Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A minha filha Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à Dona Alice. Ela me deu a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome.